Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou começar, sobre as polêmicas do meio gospel aí. Essas polêmicas, elas são grandes. Mas tem um fato que eu não falei nas lives, que eu vou falar agora. Que é impactante o que está acontecendo, Impactante. Eu não sei se vocês viram essa matéria aqui, ó. O pai simplesmente matou o filho, pelo que eu entendi, irmãos, por causa de religião, por causa da igreja. Então, olha só, eu não sei se vocês viram isso daqui, mas vamos ver aqui, ó. Jesus, e vocês vão ver, o filho é morto pelo pai após voltar do culto em igreja. É esse jovem aí, um instrumento de Deus. Tecladista, saxofonista, flautista. Um músico completo que se dedicava ao louvor de uma igreja evangélica. Esse era Eduardo Júnior, de 29 anos, que foi morto com facadas nas costas pelo próprio pai dentro de casa. O motivo, segundo a família, implicância banal por parte do pai, que incomodava o filho. Dona Maria Soares é a mãe do homem que é apontado por ter matado o próprio filho e a avó do jovem que foi assassinado. Ela sai em defesa do neto, que seria um jovem exemplar, e ataca o filho, com quem espera nunca mais ver na vida. O meu neto toda a vida foi um menino caro e muito bom. Lá no serviço dele, os companheiros de lá vêm até o patrão, vem tudo. Os companheiros de lá vêm em peso. E todo mundo ficou muito abalado com isso aí. E eu não quero mais, ele para mim morreu, o Eduardo. Para mim, ele morreu. A avó percebeu que uma discussão bastante acalorada teria começado entre o pai e o filho. Ela então rapidamente correu para a rua para pedir ajuda para um vizinho. Teria sido neste momento, quando a avó correu para pedir ajuda, que o pai esfaqueou de 12 a 14 vezes o próprio filho. E pior, ele mesmo teria iniciado a discussão implicando com o filho por motivos fúteis, segundo o próprio relato da avó. Irmãos, é assustador, eu acredito que os motivos fúteis são trevas e luz, O pai estava carregado, Deus abençoe mãe Irene, e foi preso, o pai se rendeu, quis dizer que foi o filho que agrediu primeiro, mas as testemunhas garantem que o filho jamais teria feito isso com o pai. Agora, olha o nível do surto que o pai teve. O surto que o pai teve para matar um filho, um jovem evangélico, a facadas. E pela própria família, a própria família falou que ele é um monstro. Um monstro. A mãe disse que não quer mais saber. Mas eu digo para vocês, irmãos, Marcos capítulo 13, Marcos disse: sinais da vinda de Jesus, pais matarão os filhos, filhos matarão o pai, e filhos matarão os pais de desgosto. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento que nós estamos vivendo agora. Irmãos, é muito triste, por saber. Imagine, todos dão testemunho na empresa, todos dão testemunhos na casa e todos dão testemunhas na família, que era um menino exemplar, músico, amava estar na igreja, amava adorar a Deus, e chega na sua casa e pega o seu pai surtado, e o pai tira a própria vida do filho dessa forma. É só a misericórdia de Deus. Agora veja, isso acontece no nosso meio, irmãos. Isso acontece no nosso meio.
né? A gente está vendo muitas coisas acontecendo, mas, né? Imagine aí o trauma que isso gerou na família, no evangelho, mas pela misericórdia de Deus, o jovem, pelo que dá a entender, era um jovem que amava as coisas de Deus, né? E com certeza está descansando nos braços do Pai Eterno, mas o trauma causado é terrível. Outro caso, irmãos, outro caso que foi chocante foi a morte do filho do J. Neto, que muitos dizem que ele tirou a sua própria vida. Ele tirou a sua própria vida com 15 anos, né? E aí o relato tá meio assim fora do a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas foi uma tragédia. Um jovem de 15 anos foi encontrado morto na cozinha da casa do cantor. Então, ó, amigo relata a cena devastadora da morte do filho de J. Neto. Corpo do adolescente foi encontrado na cozinha. Glauber Dias, motorista e amigo da família, relatou a cena difícil com que se deparou após a morte de Miguel Azevedo, filho e adolescente do cantor gospel. O jovem de 15 anos foi encontrado morto na cozinha de casa na última quinta-feira. A cena que presenciei foi uma das mais dolorosas da minha vida, disse ao portal Assembleiano de Valor. Embora não detalhe como se deu o ato, Glauber deixa claro que se tratou de tirar a vida. O jovem tirou a vida. De um lado, dois pais tomados por uma dor que só eles conhecem, se abraçavam e choravam como nunca vi antes, nem em filmes. Do outro lado, um menino lindo de apenas 15 anos que não conseguiu suportar o peso dos conflitos que enfrentou. Meu coração se aperta só de lembrar, porque também sou pai. Tenho duas filhas, uma de 15 anos, a mesma idade, e outra de 10, e é impossível me colocar no lugar deles. Um menino lindo. Naquele momento, tudo o que eu queria era clamar, adorar com os lábios, mas decidi adorar com o coração em silêncio. Por respeito à família, continuou. O motorista também relatou o momento em que a mãe do adolescente chegou ao local. Meu coração se parte pela mãe, Rogéria, que enfrentou a cena mais dura que alguém pode suportar ao entrar na cozinha. De longe, ela viu o filho de pé, mas sem vida. Foi na cozinha que ele tirou a vida. Era como se o tempo tivesse parado, sua mente queria acreditar que ele ainda estava ali, mas o coração sabia que não. Não há palavras que possam descrever essa dor. Que Deus conforte o coração e lhe dê forças a seguir. Por fim, ele relatou: essa tragédia me fez refletir sobre o que realmente importa na vida. Não são as conquistas, nem o reconhecimento, nem os bens. A maior riqueza que temos é a família, que nunca nos esqueçamos disso. E que possamos cuidar, amar e valorizar enquanto ainda temos tempo. Busque ajuda, né, no Centro de Valorização da Vida, tal. Uma tragédia, irmãos. A gente vê aí que os hinos do cantor J. Neto alcançou aí muita gente, né? Muita gente. E é triste. Eu tive com o cantor J. Neto em 2022 ou 2023, eu acho, numa vigília com o pastor Giovanni Dias, lá na cidade dele. E uma pessoa simples, tratou todo mundo super bem. E tá aí, né? É algo que só quem passa por isso, irmãos, sabe a dor, né? Imagine você ver um filho de 15 anos tirando a sua própria vida, e aí vem um monte, com certeza vem um monte de coisas na cabeça, na mente, e que Deus venha confortar, né, toda a família. Eu acho que nenhuma família
precisa passar por isso. E quem passa é muita dor e muito sofrimento. Então, assim, só Deus sabe o que estava acontecendo, mas isso daqui é um alerta, irmãos, um alerta que eu deixo para todos aqui. Estejam atentos aos seus filhos. Muitas das vezes você está vendo o problema e você não quer acreditar que teu filho está com problema. Então, você sabe que não está bem, você sabe que não está normal. Converse com os seus filhos. Converse com os seus filhos. Antes que seja tarde, irmãos. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde demais. Irmãos, mãe principalmente sente que o filho não está bem. E muitas das vezes tem medo de encarar, tem medo de falar, tem medo de conversar. E você não pode ter medo, é teu filho, é tua filha. É teu filho e tua filha. Você precisa dar atenção. Você precisa conversar, você precisa abraçar. Você precisa dizer que ama. Você precisa dizer que ele é importante, que ela é importante. E o mal dessa geração não é por falta, irmãos. São duas coisas que eu digo que me chocam. Primeiro, morre mais pessoas por obesidade do que por fome no mundo. Vocês sabiam disso? Morre mais gente por estar comendo muito do que por pessoas passando fome. Isso me choca. Me choca, porque enquanto muitas das vezes hoje você comeu 3, 4, 5 refeições, tem lugares do mundo que a pessoa comeu uma vez só. E isso eu vi com os meus olhos quando eu estive na Angola. Tem pessoas que comem uma vez por dia. Então, hoje morre mais gente de questão de gordura do que de fome, né? Como é que fala obesidade, né? Hoje morre mais gente por obesidade do que por fome, porque a obesidade dá problema cardíaco, dá diabetes, dá um monte de enfermidade na pessoa. Um monte. Não é um pouco, dá muito. Agora, outra coisa, irmãos, as pessoas que estão tirando a vida não é por falta, é por excesso. Principalmente adolescentes, irmãos. Os adolescentes estão com a mente cauterizada, estão tendo a mente cauterizada pelo mundo, pelas telas, pelas coisas da carne. Então, assim, o adolescente tem uma mente que não é adulta, e muitos pais querem tratar um adolescente como um adulto. É uma fase de transição, é uma fase de imitação, é uma fase que os hormônios estão nas alturas, que o nervo está à flor da pele, que quebram tudo, que são desajeitados. Então, muitas pessoas não estão se atentando para os filhos dentro de casa. Os filhos. Irmãos, essa semana teve um caso aqui em Santa Catarina, não sei se vocês viram, uma criança de 8 anos, a mãe teve que chamar a polícia. Ele estava ameaçando matar todos pela madrugada. Ele surtou. Ele surtou. E a mãe teve que chamar, ele foi de ambulância. É 9 anos. Não, 8 anos. 8 anos. Espera aí. Olha só. Uma criança de 8 anos... Espera aí.
Ela ameaçou matar eu não estou achando aqui esse caso, mas eu vi na rádio. Eu sei que surtou, a mãe teve que chamar a polícia e o SAMU. Que ele estava falando que quando elas dormissem, as irmãs, ele ia tirar. Isso é tela, meu irmão. Isso é tela. Isso é tela. Agora, eu digo para vocês, irmãos, tem muito adolescente evangélico que vive na igreja com depressão profunda e os pais não percebem. Tem muitos pais enfrentando dilemas assombrosos com seus filhos. Assombrosos. Então, assim, quanto mais diálogo, melhor. Irmãos, ainda no meio gospel, eu falei da morte, né? O pai que matou o filho cantor. Eu falei aí da morte do filho do J. Neto. No meio gospel ainda, a gente está com um escândalo do velório do apóstolo Rina, né? A mulher dele assume a igreja e no dia do velório, ela me recebe uma carta para renunciar à presidência da Igreja Bola de Neve e ela se recusa. Foi chamado polícia, foi gravado o vídeo. E é assombroso, né? O defunto nem esfriou o corpo e já estão brigando por causa de poder. A igreja já vinha sendo abalada, muitos colocam ela como culpada, outros colocam o apóstolo. E isso, irmãos, eu digo assim, para trazer um nível de desacreditar mesmo do evangelho, das pessoas se afastarem do evangelho. E é assustador porque poderiam esperar, poderiam de outra forma, mas no dia do velório ela me recebeu uma carta de renúncia. É assustador, irmãos. Aí você vê que não há espiritualidade no CNPJ. Não há respeito, né? É o que eu falei. O que aconteceu entre o apóstolo e Rina nos últimos instantes ali da sua vida com Deus ali, ele foi vivo, né? Ele se acidentou, ele foi encaminhado vivo para o hospital. Ele teve tempo de se arrepender. Se Jesus perdoou o ladrão da cruz, por que não iria perdoar um camarada desse que estava nas nações, que ganhou muitas almas para Jesus? E é o que eu falei no domingo e volto a falar. Irmãos, igrejas como Bola de Neve são pontos de contatos. Cada vez foi lá que pessoas tiveram encontro com Jesus e depois foram para igrejas onde tem mais estudo bíblico, mais profundidade na Bíblia, e hoje são homens e mulheres transformados. Então, assim, veja que muita gente diz, foi o juízo de Deus, Eu não sei o que foi. Agora, é uma falta de respeito, irmãos. No dia do velório, ela me recebeu uma carta para renunciar à presidência da igreja. É uma falta de respeito muito grande. Muito grande. Muito grande, né? Então, eu estou dizendo assim, o CNPJ não tem perdão. O sistema religioso, irmãos, ele não tem perdão, não tem amor, né? E eu não estou dizendo, a Igreja de Cristo ela é intocável. A Igreja de Cristo ela é intocável, mas a instituição, o nome, o CNPJ, né? Tá aí, ó. O documento, no entanto, foi recusado pela pastora, gerando confusão durante o velório. Ela não assinou.
A crise da liderança da Igreja Bola de Neve ganhou um novo capítulo após o vazamento de um documento de renúncia que foi apresentado à pastora Denise Gouveia, ex-esposa do apóstolo Rina, durante o velório do líder religioso. Obtido com exclusividade pelo portal Fuxi, eu não gosto do gospel aí, o termo solicitava que Denise renunciasse ao cargo de vice-presidente da instituição, que ela assumiria automaticamente como presidente após a morte de Rina. O documento, no entanto, foi recusado pela pastora, gerando confusão durante o velório. No termo datado com data de 27 de agosto de 2024, Lacey venho, por meio desta, renunciar o cargo de vice-presidente da Igreja Evangélica Bola de Neve com efeitos no prazo de 30 dias ao contar do presente data. Nos termos únicos do artigo 28 do Estatuto Social, o texto ainda pede que a administração da igreja tome toda e qualquer medida legal e cabível para oficializar a renúncia. Denise, ao perceber o teor do documento em meio aos papéis relacionados ao sepultamento de Rina, recusou-se a assinar. Segundo testemunha, isso provocou discussões acaloradas nos bastidores, culminando em troca de empurrões entre membros da liderança da igreja. Irmãos, vocês têm noção que eles enfiaram um papel? Não, presta atenção aqui. Eles colocaram o documento no meio dos documentos da morte do apóstolo, com uma data que não condiz com a data de agora. Vocês têm noção disso, meu irmão? Isso aqui é crime. Eles cometeram um crime. Eles estavam se utilizando da dor pior que os agentes funerais, né? Você sabe que o agente funeral, quando a pessoa chega lá enlutada, eles oferecem o melhor caixão, a melhor coroa de flor, e muitas das vezes, se a pessoa tem seguro DPVAT para pegar, eles dão um termo para a pessoa passar o seguro DPVAT para o advogado da funerária. Muita gente não sabe disso. Quem morre de acidente de trânsito, muitas vezes assina lá o documento do DPVAT, dando dinheiro, passando uma procuração para o advogado, e o advogado vai lá da funerária, pega o dinheiro do DPVAT, e a pessoa nem sabe que tinha direito, muitas das vezes nem corre atrás. E imagine que no dia do velório eles me colocam um documento no meio. Olha só, me colocam um documento no meio para a mulher assinar sem ela perceber, e depois ela ir lá assinar e dizer, não, você já passou a presidência da igreja. Você já renunciou à presidência da igreja. E eles estavam com todo o aparato preparado para isso. Ela não ia conseguir nunca. Agora, irmãos, olha só. O documento também menciona que a renúncia seria irrevogável e que Denise não poderia questionar juridicamente sua validade. Ortoga à igreja os seus membros a mais ampla e plena rosa geral de irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar em relação ao período em que fui conselheira no Conselho Deliberativo e qualquer título da igreja. Está aqui o documento, irmãos. Está aqui o documento. Eles colocaram no meio. No meio. Isso é uma vergonha. Pudesse esperar, conversar. A Igreja Bola de Neve, depois dessa aí, eu vou dizer assim, já fechou um monte, e um monte no Brasil já mudou a placa. E depois dessa, vai fechar mais. Não é que feche. Eles mudam a placa da igreja e mudam o CNPJ. Muda o sacerdote, muda as leis, e muita gente não vai ficar com ela porque culpa ela por causa do jeito que os dois se relacionavam. Os dois se relacionavam e culpam ela por muita coisa do que aconteceu com o apóstolo. E aí toda a história tem as duas versões. Infelizmente, irmãos, é verdade, goleiro Leandro, esse crime pode virar uma bola. Ela pode processar todo mundo.
Ou isso dá mais força para ela ou faz ela pensar em sair fora porque eles estão querendo a cadeira que ela nem sentou nela ainda